Bem, pessoal, vamos então à última videoaula sobre a técnica de fatoração trinômio quadrado perfeito. Eu sou a professora Daniele Bracher, de matemática. Bom, lá em produtos notáveis, a gente estudou o trinômio quadrado perfeito, que é o resultado, do quadrado da soma de dois termos ou do quadrado da diferença de dois termos. Por que a gente chama de trinômio quadrado perfeito? Porque são três termos e porque ele é representado por um quadrado. A representação geométrica dele é um quadrado, olha aqui, ó. A ao quadrado, B ao quadrado, BA e BA. Se nós fôssemos pensar nas áreas aqui dentro, né? É essa representação aqui. Bem, aqui na fatoração, a gente terá um trinômio quadrado perfeito, ou seja, vamos ter três termos e vamos transformar esses três termos ou no quadrado da soma ou no quadrado da diferença de dois termos. Lembrando que o quadrado da soma é A mais B vezes A mais B. E o quadrado da diferença, A menos B vezes A menos B. Vamos ao primeiro exemplo. Ó, aqui nós temos um trinômio. E a gente busca saber se é um trinômio quadrado perfeito. Se for um trinômio quadrado perfeito, a gente pode decompor ele, né? E chegar ao quadrado da soma de dois termos. Coloquei aqui embaixo, né? O padrão para a gente lembrar. Se for aqui no meio, o sinal do termo central for positivo, é o quadrado da soma. Se for negativo, é o quadrado da diferença. Então, como a gente faz para ver se esse é um quadrado perfeito? Nós vamos ter que ver se as raízes do primeiro termo e do terceiro termo são parte do termo central. Como a gente faz isso? Vamos calcular a raiz de 4x ao quadrado e aí escrever aqui, né? Ó, esses termos que estão aqui entre parênteses é o que a gente vai calcular por aqui. Então, 2 vezes a raiz do primeiro termo vezes a raiz do terceiro termo, mais daí a raiz do terceiro termo. Vamos calcular, então. A raiz de 4x ao quadrado é 2x. Então, mais, porque é o quadrado da soma, a raiz do primeiro termo, que é 2x, vezes, qual é a raiz do terceiro termo? Raiz de 9 é 3. Então, eu vou encontrar aqui que 2 vezes 2x é 4x, vezes 3 é 12x. Ó, deu o mesmo resultado que aqui de cima. O que isso quer dizer? Que é um trinômio quadrado perfeito. Então, se é um trinômio quadrado perfeito, eu posso escrever nesse formato aqui, que é a forma fatorada do meu trinômio. Então, é só pegar a raiz do primeiro, 2x, mais a raiz do terceiro. Então, vai ficar 2x mais 3 ao quadrado. Que poderia ser escrito dessa forma também, porque é a mesma coisa. Vamos ao segundo exemplo. Aqui nós temos três termos e a gente precisa saber se é um trinômio quadrado perfeito. Para isso, vamos calcular a raiz do primeiro termo e a raiz do último. Raiz de 4m ao quadrado vezes n ao quadrado e a raiz do c. Substituindo aqui no meio, eu vou ter 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes m vezes n vezes c. É o que eu tenho aqui no meio, ó. Então, quer dizer que é, assim, um trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso só seguir aqui a regrinha, ó. Aqui. É um trinômio quadrado perfeito, sendo que o termo central tem o sinal negativo, então é o quadrado da diferença.
Se é o quadrado da diferença, vai ficar a raiz do primeiro termo, aqui, 2 vezes m vezes n, menos a raiz do terceiro termo. Então, essa é a minha forma fatorada. Aqui é a mesma coisa, né? Vamos a mais um exemplo. Aqui, eu quero descobrir, né, como nós já vimos, se essa expressão aqui, se esse trinômio é um quadrado perfeito. Então, vou calcular a raiz do primeiro termo, x ao quadrado, a raiz vai ser x, e vou calcular o quadrado do terceiro termo. Raiz de 36 é 6. Então, vou substituir aqui no meio. 2 vezes x, 2x, vezes 6, 12x. Ó, então, fechou certinho. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Logo, eu posso escrever nessa forma aqui. Então, vou pegar a raiz do primeiro, x mais a raiz do segundo ao quadrado. X mais 6 ao quadrado. Terceiro exemplo, x ao quadrado menos 6x mais 3. Vou calcular a raiz do primeiro termo e a raiz do último termo, para ver se eles formam o termo do meio e se é um quadrado perfeito. Muitas vezes esse número aqui tem uma raiz, aliás, esse termo aqui tem uma raiz e esse aqui também, mas eles não resultam aqui no termo central. Então, nesse caso, ele não vai ser um trinômio quadrado perfeito e aí não se aplica essa regra aqui. Mas, por enquanto, esses exemplos aqui são todos de trinômios quadrados perfeitos. Então, raiz do primeiro termo vai ser x, raiz do segundo termo vai ser 3. 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Então, se aplica aqui no quadrado da diferença, vai ficar raiz do primeiro termo, que é x, menos a raiz do terceiro termo, que é 9, ao quadrado. E é isso aí. Esses são os passos para a resolução da fatoração por meio do trinômio quadrado perfeito. Se surgirem dúvidas, entre em contato comigo. Um abraço.